Aleluia, raiz. O perfume mais caro que a natura, que os caras não fazem, é Jesus de Nazaré. Maravilha. Glória a Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Como já foi dito pelo meu esposo evangelista Robson, né? Eu sou a missionária Selma. Acredito que alguns irmãos aqui já nos conhecem, já estivemos aqui faz um tempinho, né? Graças a Deus. Aqui também quando era num outro lugar onde a gente foi bater hoje, né? A gente acabou ficando perdido quando a gente veio pra cá, se perdeu um pouquinho aí, mas depois Jesus mostrou o caminho, né? Louvado seja Deus. Peço que a igreja coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. Abra suas Bíblias no livro de 1 Samuel, onde se encontra, né, o tema da campanha. Eu e meu esposo, nós somos ali da igreja evangélica, a palavra de vida do pastor Ronaldo e Levita Iraci, ali no Jiquezinho na banca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Fique ligado que o Senhor, Ele ainda tem muito a falar aos nossos corações. Jesus já falou através dos louvores, louvado seja Deus, e creio que Ele ainda vai falar muito através de sua palavra, aleluia, ao meu e ao teu coração. Eu costumo dizer, igreja, que a palavra de Deus é como um grande bolo com várias fatias. Então, cada um pegue a sua fatia e saboreie. Porque não tem esse negócio de dizer a palavra não foi nada para mim. Não, a palavra, pelo menos um pedacinho, foi para você, foi para mim, foi para cada um. A palavra do Senhor, ela vem para todos nós. Ele fala aos nossos corações conforme o querer e a vontade dele. Ele conhece as necessidades dos nossos corações, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? 1 Samuel, capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós iremos estar lendo a partir do versículo 2, alguns versículos. Louvado seja Deus. E depois, quando chegar no tema, a gente repete para louvado seja Deus para encerrar. Amém, igreja? Amém. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2, diz assim: E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Louvado seja Deus. Versículo 6 diz assim: E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Versículo 10 diz assim: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva de não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Louvado seja Deus. Versículo 12. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que ele a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Bata de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Versículo 17, aleluia, louvado seja Deus. Então respondeu-lhe e disse: Vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram voto, e vieram à sua casa Rama. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. O versículo para encerrar, 26 e 27, que diz: E disse ela: Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Repetindo só o 27. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Louvado seja Deus. Sente glorificando e exaltando o santo
de Israel foram governados pelo juiz, e Eli e Samuel foram os últimos juízes daquela época. Louvado seja Deus. E Samuel nasceu durante a velhice de Eli, e ele cresce, aleluia, louvado seja Deus, no tabernáculo ali, como aprendiz do sumo sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o qual o Senhor estava preparando, aleluia, para trazer o povo de Israel de volta ao Senhor, porque o povo havia se corrompido, o povo estava em pecado, o povo havia se afastado do Senhor, estava distante de Deus. Então nós vemos aqui desde o início da história que o Senhor estava preparando Samuel para trazer o povo de volta ao arrependimento, para trazer o povo de volta para perto do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. E o livro de 1 Samuel tem início nos dias, aleluia, em que os juízes ainda governavam, provavelmente nos últimos anos de Sansão, que foi um dos juízes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Samuel, ele foi o último juiz de Israel e o primeiro sacerdote e profeta a servir durante o período dos reis. E também foi ele quem ungiu o primeiro rei de Israel, aleluia, Saul. E depois, quando também o Senhor rejeitou Saul como rei, porque ele havia pecado contra o Senhor mandou que ele fosse à casa de Jessé, ungir Davi como futuro rei de Israel para reinar no lugar de Saul. Louvado seja Deus. Samuel, ele foi um exemplo de juiz. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabia como governar o povo, porque ele não governava segundo as suas ordens, segundo a sua vontade, mas segundo a palavra e vontade do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E aqui nós vemos aqui a Bíblia dizendo que havia um homem chamado Elcana, o qual tinha duas mulheres, Ana e Peninha. Aleluia. Essa não era a vontade do Senhor, apesar de muitos homens como Abraão, Jacó, Davi tiverem mais de uma esposa. Essa não era a ideia original de Deus. A Bíblia diz no livro de Gênesis 2:24, louvado seja Deus, que no matrimônio o casal, quando se une, se torna uma carne só. Mas a poligamia, aleluia, passou a existir no meio do povo de Deus, porque por causa das lutas, das guerras que havia naquela época, havia muitas matanças, muitos homens, muitos jovens homens morriam e ficavam mais mulheres. E para que as mulheres não ficassem solteiras, não ficassem sozinhas, louvado seja Deus, foi, aleluia, então aceita a poligamia, foi aceita que o homem tivesse mais de uma esposa para sustentar essas mulheres. Louvado seja Deus, que ficava sozinha, que ficava solteira. Porém, nós vemos aqui nessa história o problema que causava quando isto acontecia, quando o homem se casava com mais de uma mulher. Aleluia. Mas também a Bíblia nos diz, igreja, que quando o homem se casava com a mulher estéril e ela não poderia gerar filhos, ela não poderia ter filhos, ela era obrigada a dar uma das suas serviçais ao seu marido para gerar em seu lugar. Foi o que aconteceu na vida de Ana. Ana era estéril, porém nós vemos aqui que foi permissão do Senhor. Até mesmo a esterilidade de Ana foi permissão do Senhor. O Senhor, ele tinha um propósito por trás daquela esterilidade, por trás daquela situação. Ou seja, Deus já está começando a falar comigo e contigo. Aleluia. Por trás dessa esterilidade que você está enfrentando na tua vida, Deus tem um propósito, Deus tem algo a concretizar, Deus tem algo a realizar.
riqueza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E também era dado direito ao marido a se divorciar de uma mulher estéril. Porém, a Bíblia deixa claro que Eucana amava a Ana. Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz que Eucana, de ano em ano, ele subia a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor. E ali ele subia com toda a sua família, com suas 2 mulheres e todos os seus filhos. E ele dava das porções, aleluia, para a sua mulher, para os seus filhos. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele o amava. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, apesar do amor, aleluia, de Eucana para com Ana, Ana constantemente estava triste, chorando, abatida, aleluia, cabisbaixo, depressiva. A Bíblia diz que Ana sequer conseguia comer, sequer conseguia se alimentar. Louvado seja Deus. Nós vimos isso claramente quando Eucana diz, aleluia, então Eucana, seu marido, lhe disse no versículo 8: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Louvado seja Deus. Aqui nós podemos, aleluia, ter um pouco da noção do quão mal que Ana estava, o quão ela estava se sentindo triste, derrotada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas sabe o que eu acho interessante? É que nós, aleluia, nós vamos ler a palavra, em nenhum momento você vai ver Ana questionando: eu estou triste porque eu sou estéril, eu estou triste porque a Penina me ridiculariza, eu estou triste porque a Penina me humilha, eu estou triste por causa dessa situação. Em nenhum momento você vai ver Ana, aleluia, ir numa porta do vizinho contar o seu problema. Em nenhum momento você vai ver, nem mesmo ela contar para o seu marido. O seu marido lhe pergunta, mas a palavra não diz que ela lhe respondeu. Sabe por quê? Porque Ana entendia que o seu problema diante do homem era impossível de ser resolvido, mas ela estava indo levar diante do Deus Todo-Poderoso, que podia fazer o impossível se tornar possível. Sabe o que Deus está te falando? Fecha a tua boca a partir de hoje. Para de contar o teu problema para A e para B. Para de contar o teu problema para o teu vizinho. Para de contar o teu problema para quem não tem solução, pai. Não, pai, fecha a boca, mulher, pelo amor de pai. Larga de estar falando com os outros. Tem muita gente que é assim.
seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você não vai ver em nenhum momento Ana bater boca com o vizinho. Você não vai ver Ana em nenhum momento batendo boca com a menina. Você não vai ver Ana batendo boca com seu marido. Você não vai ver Ana falando para A e para B qual era o seu problema. Mas o que está tendo hoje no meio do povo de Deus? A fulano falou mal de mim, eu vou lá tirar pergunta. A fulano se levantou contra a minha vida, eu vou lá falar umas verdades. Mas eu vou lá falar com o pastor, eu vou botar no banco porque está se levantando contra a minha vida. Mas eu vou lá fazer e acontecer. E você não tem que fazer nada, sabe por quê? Você tem um Deus todo-poderoso que é juiz dos juízes, advogado dos advogados. Ele é justo e fiel para lutar e guerrear ao meu e ao teu favor. Não precisa você bater boca com menina. Não precisa você ir tirar pergunta. Não precisa você ir lá falar verdade nenhuma. Não precisa você abrir a boca para falar nada. Mas tão somente bate o teu joelho no chão. Entrega o teu problema na mão do Senhor, o advogado dos advogados, e ele vira pessoalmente ao teu favor, igreja. Não lute com seu braço humano, aleluia, porque a Bíblia diz no livro de Efésios, aleluia, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades espirituais, contra tais nós só podemos vencer por meio das armaduras secretas do Senhor. Não é batendo boca, não é tirando pergunta, não é falando as verdades que você vai vencer essa batalha, mas é de joelho no chão, é orando, é clamando, é buscando a abraço e a narração. Aí já é buscando a presença do Senhor, igreja. É de joelho no chão que alcança a vitória. É de joelho no chão que o crente vence luta. É de joelho no chão que o crente vence a batalha. É de joelho no chão que cresce. Aleluia, que o crente vence. É de joelho no chão que em você mais do que vitorioso. Fecha a tua boca diante do homem e abre o teu coração diante do Senhor. A Bíblia vai nos dizer, igreja, que Ana se levantou depois que comera e bebera em suor. Aleluia, observe que a Bíblia vai dizer que todos comeram e beberam e Ana se levantou. Sabe o que Deus está te falando? Se levanta e toma posição. Se levanta e comece a marchar. Se levante e comece a clamar. Se levante e comece a orar. Se levante, terra, porque tem muita gente querendo vitória, mas está com braços cruzados. Tem muita gente querendo vitória, mas não bate o joelho no chão. Tem muita gente querendo vitória, mas não faz o jejum e oração. Tem muita gente querendo vitória, mas não sobe o monte para clamar. Tem muita gente querendo vitória, mas não desce a casa do orando de madrugada. Tem muita gente querendo vitória, mas não fala com Deus. Ainda tem aqueles que querem, aleluia, quer vitória e querem montar nas costas dos outros. Meu pai! Fulano ora por mim, pastor ora por mim, missionário ora por mim, fulano ora por mim. Ei, não é errado, não é pecado você pedir oração ao seu irmão, ao seu pastor, aleluia. Mas aleluia, o mesmo Deus escuta a oração do seu pastor, do seu irmão, escuta a tua oração. Você também tem joelho, ei, bata o teu joelho no chão e clame você mesmo. Ei, meu pai, sabe como eu disse? Há momentos, igreja, que o pastor ora, o irmão ora, mas sabe por que Deus não manda resposta? Não é porque Deus não está ouvindo a oração do pastor, da irmã, que você pediu oração. Não, Deus está ouvindo. Mas é porque Deus está esperando você se levantar. Ele está esperando você tomar uma posição. Você mesmo clamar. Abrir a tua boca. Abrir o teu coração. E falar, Senhor, eis aqui a minha causa. Senhor, eis aqui a minha situação. Senhor, eu confio em Ti. Eu preciso de Ti. Eu necessito de um milagre. Meu Deus! Maravilha, meu pai! Me
a sua oração com a certeza de que Deus lhe responderá. Aleluia, Pai. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai. Faça uma oração com fé. É. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus Rei. E quando eu falo de uma oração fervorosa, uma oração convicta, não é necessário que a sua oração seja gritando como a do cego Bartimeu, que ele clamou: Jesus, filho de Davi, tenha de misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha de misericórdia de mim. Oh, sua oração baixa como a de Ana, em silêncio, apenas batendo os seus lábios. Não importa se a sua oração seja em cântico, como a de Abacuque. Não importa se a sua oração seja em forma de agradecimento, como a de Jonas. Não importa, aleluia, o tamanho da sua oração. Se seja uma oração, uma oração curta ou uma oração comprida, o que importa é que você ore com fé. O que importa é que você ore convicto da tua vitória, convicto de que você está clamando, que você está orando, que você está falando com Deus vivo, todo poderoso, que pode tudo e todas as coisas. O Deus que faz o impossível se torna possível. O Deus que cura, o Deus que troca coração sem precisar de cirurgia ou anestesia. O Deus que cura depressão sem precisar de medicamento. O Deus que liberta do lamaçal. O Deus que pega o homem miserável fracassado no lamaçal, dá banho de misericórdia e faz o pregador do evangelho. Um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que restaura, um Deus que renova, um Deus que fortalece, um Deus que levanta, um Deus que capacita, um Deus que exalta, um Deus que usa, um Deus que faz, um Deus do impossível. Clame com fé e Ele te responderá. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Você vai ver que toda história bíblica, aleluia, todos aqueles que clamam ao Senhor, independente de como foi a oração, independente do tamanho da oração, independente se foi aos gritos, berros, se foi em silêncio, mas todas as orações teve resposta. Ei, não será diferente na minha, na tua vida. A tua oração vai ser respondida. Missionária, mas eu já estou clamando há 10, 20, 30 anos. Quem te disse que o teu tempo e o tempo de Deus é o mesmo? Um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Aleluia, não se apegue ao tempo, mas o dono do tempo. Se você está clamando para Ele, não importa quanto tempo tenha que você está orando, não importa quantas orações você já tenha feito, o que importa é que você creia, confie que o Deus do impossível, o Deus de Israel, o Deus de promessa, Ele irá te responder no tempo oportuno do Senhor. Ei, Pai, eu navegarei, Senhor. Mas entenda uma coisa, Ana fez um voto. Fez. Ela fez um voto de devolver o seu filho ao Senhor, seu Senhor. Não quebrou o voto, não. Pense bem. Faça uma autoanálise. Se você realmente é capaz de cumprir aquilo que você prometeu. Não sei como não, Pai. Porque Deus pode cobrar. Não prometa aquilo que você não pode cumprir. Se for fazer um voto, faça com a convicção de que você vai cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a parte de Deus Ele faz. E Ele espera que eu e você também façamos a nossa. Se vê que não vai conseguir cumprir o voto, é melhor não fazer. Porque se tem uma coisa,
aleluia, que traz maldição para a vida da pessoa, é fazer promessa a Deus que não cumpre. Pode prometer para o homem não cumprir, não vai ter nada, mas se prometer para Deus, Ele pode cobrar. A Bíblia vai nos dizer que ela faz um voto ao Senhor, mas quando ela está orando, ela está batendo bem nos seus lábios. A Bíblia diz que não sai som de sua voz, pelo que o profeta ali a teve por embriagada. Pensa que ela estava bêbada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas sabe o que o Senhor ensina para mim e para ti? Aleluia, há momentos que nós devemos clamar como cego Bartimeu. Sabe aqueles momentos que nós estamos tão sufocados ao ponto de explodir. Aleluia, em vez de explodir brincando com alguém, em vez de explodir caçando confusão, em vez de explodir tirando pergunta para A ou para B, em vez de explodir pecando contra o Senhor, exploda clamando em alta voz. Não importa se te chama de louca, de louco, de maluco, abre a tua boca e clame mesmo, clame em alta voz. Mas há momentos que precisamos orar como Ana. Há momentos que precisamos fechar a nossa boca e abrir o nosso coração. Há momentos que precisamos falar com Deus em secreto, em silêncio. Sabe qual é o segredo do crente com Deus? É que, aleluia, Deus, Ele tem um poder de sondar o meu e o teu pensamento. Ele tem um poder de sondar o meu e o teu coração. Diferente de Satanás, ele não pode saber o que você pensa. Ele não pode saber o que está no meu e no teu coração. Ele pode até soprar seta no nosso ouvido para fazer pensarmos ou sentirmos coisas que não agradam ao Senhor. Mas Ele não tem o poder de entrar na minha e na tua mente, saber o que você está pensando, o que está sentindo, está entendendo? Ou seja, da mesma forma que o profeta Eli confundiu a oração de Ana com embriaguez, quando Satanás estiver de joelho, apenas batendo os teus lábios e não saindo só de tua boca, quando Satanás olha para você e vê, tá estéril, nada novo nasce, nada de bom acontece, mas está de joelho no chão, o que é que ela está falando e orando? O que é que ela está pedindo? Por que ela está clamando tanto? Qual é a petição? Qual é o pedido? Qual é a oração? O que está acontecendo? Ou seja, Satanás vai ficar confuso, maluco, tentando entender o que é que você está falando com Deus, mas ele não vai poder entender, ele não vai poder saber qual é a tua petição, senão o Senhor dos Exércitos. Aí sabe o que acontece? Satanás não podendo ouvir a minha oração, ele não tem como impedir da vitória chegar na minha e nas tuas mãos. Aleluia! Porque quando você ora falando, o diabo escuta. Então quando ele escuta, ele começa a trabalhar, a fazer de tudo para impedir da vitória chegar em nossas mãos. Há momentos que a nossa oração chega como um raio no céu, mas na hora da vitória chegar até a minha ti, aleluia, uma batalha no reino espiritual tão grande que você não tem noção. Aí a gente fica, Deus, eu estou clamando há tantos dias, eu estou jejuando, eu estou buscando, eu estou pagando preço, e até agora a minha vitória não chegou. Aí sabe o que Deus vai te falar agora? Faça como Daniel, jejuou e orou durante 21 dias, ou seja, acrescente
jejum e oração, depois de 21 dias de perseverança, aleluia, o anjo Miguel veio a favor de Daniel e a resposta chegou até ele. Aleluia, está entendendo o que Deus está falando? Se você está clamando e até agora a tua, aleluia, resposta não chegou, comece a acrescentar jejum e perseverança, e quando você menos esperar, Deus enviará o anjo Miguel para vir guerrear a teu favor, para te entregar a tua vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O profeta confundiu a oração de Ana, pensou que ela estava embriagada. Assim é Satanás quando ele vê o crente, aleluia, passando por luta, passando por prova, passando por dificuldade, aleluia, mas está orando, está clamando, está buscando, está louvando, está pregando, está adorando, está indo para a casa do Pai, está fazendo isso. Aí ele fica perturbado, querendo entender o que é que está acontecendo. Mas sabe o que é? É que o crente que tem intimidade com Deus, o crente que busca a presença do Pai, o crente que tem vida no altar, ele passa a luta que for, passa a prova que for, mas ele permanece de pé, porque ele não está firmado na palavra humana ou nas dificuldades à sua volta, mas está alicerçado sobre a rocha que é Cristo e é Jesus que tem me sustentado e te sustentado, igreja. Dele, é por ele, é pra ele, é por causa dele que você está aqui, é por causa dele que você está de pé, é por causa dele que você está na presença. Aleluia! Ei, Pai! Mas sabe o que eu acho interessante? Eu já vi pessoas dizer assim que menina, aleluia, louvado seja Deus, é como se fosse ali um amante, um espírito, uma gira, louvado seja Deus. Só que se você parar para pensar, Penina foi um impulso para Ana clamar. Penina foi um impulso para Ana insistir, para Ana perseverar, para Ana insistir, para Ana não desistir, mas para ela continuar orando até alcançar o seu milagre. Aleluia! Sabe o que nós estamos falando? Aquela menina que está te perturbando, e depois dessa menina tu está clamando mais, está orando mais, está buscando mais, e você diz assim: meu Deus, eu estou clamando tanto até agora a vitória não chegou. É porque Deus permitiu essa menina estar te perturbando, justamente para você se aproximar mais dele, para você ter mais intimidade com ele, para você buscar mais a presença dele. Aleluia, Pai! Porque a igreja, quando diz que as coisas estão tudo bem, a gente fica acomodado. Ora menos, lê menos, vai menos para a igreja, não tem muito compromisso. Mas quando as coisas começam a apertar, quando as coisas começam a estreitar, aleluia, a gente começa a intensificar as nossas orações. Cantar na igreja de manhã, de tarde, de noite, cantar no monte de manhã, de tarde, de noite. No ar se está chovendo, se está fazendo sol, se está fazendo frio, aleluia, no hora cansaço, mas quer estar na presença de Deus, quer estar na casa do Pai. Louvado seja Deus, sabe por quê? Porque você entende que no momento da luta, da dificuldade, o único que pode nos socorrer é Jesus Cristo. É por isso que Deus, muitas das vezes, Ele permite uma menina estar nos, aleluia, ridicularizando, para que você venha se aproximar mais dele, para que você venha ter mais intimidade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele diz, aleluia, porquanto Ana no seu coração falava, e só se ouvia os seus lábios, porém não se ouvia som de sua, aleluia, não se ouvia a sua voz, pelo que ele a teve por embriagada. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí agora, quando ela fala que ela não estava embriagada, mas que ela estava se derramando perante o Senhor, o profeta, aleluia, o sacerdote agora muda de atitude. Ele vem agora com a palavra profética sobre a vida daquela
petição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ei, não se preocupe se aleluia, se estão te julgando. Não se preocupe, aleluia, se estão te criticando, se estão te olhando de olho torto, se está se levantando contra a tua vida. Mas tão somente insiste e persevere em oração. Aleluia, que Deus ouvirá as tuas orações. A tua oração vai ser respondida quando você menos esperar. Mas o segredo é: fecha a tua boca diante do homem, abre o teu coração perante o Senhor, insista em oração, e quando você menos esperar, a vitória chegará, igreja. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tome posse desta palavra. Essa palavra está sobre a minha tua vida também. Ele disse: vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Eu não sei qual foi a tua petição aqui nessa noite. Primeiro elo de campanha. Muitas das vezes esperamos chegar, aleluia, alcançar a vitória no último elo. Mas entenda uma coisa: eu sou do tipo que eu creio que se Deus quiser, no primeiro elo Ele decreta vitória. Então saia daqui nesta noite no abraço, aí com a convicção que Deus ouviu a tua oração e Ele vai responder. Saia daqui nessa noite com teu coração em paz, sossegado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora olha só, louvado seja Deus, presta atenção. Você ouviu esta palavra que o profeta disse: vai em paz. Agora disse, versículo 18, disse ela: acha a tua
fronteando e abriu a madre dela, abrindo ela e a madre não era o tão sonhado Samuel. Nesta noite o Senhor está dizendo: hoje eu abro a tua madre, hoje eu abro a tua madre, eu tiro essa esterilidade da tua vida. Aonde não nascia algo novo vai nascer, aonde estava estéril vai gerar. Aí chora abraço, não importa em que área seja essa esterilidade, o Deus que abre madre está no recinto, o Deus que abre madre está na casa, o Deus que abre madre está neste lugar. Em que área da tua vida você está enfrentando a esterilidade? Não conte para mim ou para o seu irmão, mas conte para Jesus: Senhor, a minha esterilidade está nessa área. Senhor, nesta área não nasce mais algo novo há muito tempo. Senhor, nesta área está estéril. Senhor, nesta área está difícil. Senhor, nesta área parece que não tem mais jeito, parece que não tem mais saída, parece que não tem mais solução. Mas hoje o meu Deus, Ele entra na braço da raça dessa casa para dizer: eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que salva, eu sou o Deus que liberta, eu sou o Deus que restaura, eu sou o Deus que transforma, eu sou o Deus que levanta, eu sou o Deus que capacita, eu sou o Deus que abre madre, eu sou o Deus que tira a esterilidade, eu sou o Deus que traga o Samuel para a história, eu sou o Deus que faz o estéril gerar. Não importa em que área esteja a sua esterilidade, hoje o meu Deus está aqui para abrir a tua madre. Ah, mas eu não quero ter filho, eu já tenho. Ei, não precisa ser nessa área. Não importa, pode ser na área sentimental, pode ser na área conjugal, pode ser na saúde, pode ser no ministério, pode ser na família, pode ser na área da libertação. O que importa é que o Deus que abre madre está aqui nessa noite, e Ele vai abrir a madre de crente aqui e vai nascer Samuel. A Bíblia diz
juninas. As festas juninas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E há muitos crentes que não sabem, mas tem outros que sabem, mesmo assim fingem que não sabem. É uma festa pagã que está comemorando, aleluia, a morte de João Batista, um servo de Deus, que teve, aleluia, foi cortado ali a sua cabeça, tirado a sua cabeça do seu corpo. Louvado seja o nome do Senhor pela mulher de Herodes. Louvado seja o nome do Senhor. E foi daí que partiu essa festa pagã, a festa de São João. Aí muitos crentes chegam nessa época, eu vou lá só olhar as barraquinhas, eu vou lá só olhar a praça, eu vou lá só olhar quem está cantando. Ah, mas eu não vou dançar não, ah, mas eu não vou beber não, ah, eu só vou dar uma olhadinha. Aí nessa olhadinha começa a balançar o pezinho, daqui a pouco está se requebrando de um lado para o outro, daqui a pouco está com um copinho de cerveja na mão, quando pensa que não, está com os dois pés no mundo e no inferno. Jesus está trazendo esta noite um alerta para mim, para ti, para não participar das migalhas de Satanás, porque um banquete muito maior e melhor e precioso Deus tem preparado no reino do céu para mim, para ti. Então não se corrompa por um momento de tempo, não se corrompa por um prato de Satanás, não se corrompa por um momento de prazer, não se corrompa por alguns dias de festas mundanas, porque Jesus pode voltar no meio dessa festa e você ficar de fora das portas. Então desperta tu que dormes, desperta, porque Jesus está às portas, igreja. Não se corrompa. Aleluia, louvado seja Deus. Não se corrompa. Agora mesmo recente, aleluia, por esse mês ainda, finalzinho do mês que passou agora, eu soube a qual uma, aleluia, diaconisa disse que iria ficar um tempinho afastada da igreja. E até um tempinho para curtir o São João e depois retornar para o posto de diaconisa. E isso não é, aleluia, uma pessoa só, igreja. Há muitos crentes desta forma. Fica metade do ano na igreja, metade do ano no mundo. E quando não tem festa mundana, está na igreja, está firme, está adorando, está buscando. Mas é só saber de uma festa mundana que começa a se afastar de pouquinho em pouquinho, para ir pular carnaval, para ir dançar forró, para ir lá curtir, aleluia, as festas mundanas. Mas sabe o que é, aleluia, triste? É que muitas dessas pessoas vai e não volta mais, morre lá mesmo, morre sem Cristo, morre sem salvação. Não é por falta de oportunidade, não é por falta de aviso, mas por relaxo e rebeldia, porque não está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. A Bíblia já diz: todos que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Para encerrar, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que ele tinha pedido. Aleluia. Eu não sei qual é a tua petição, eu não sei qual é a tua oração nesta noite, o que você veio buscar. Abraço e abraço, abraço nesta campanha. Aleluia. Mas o Deus que concede, aleluia, milagre, o Deus que abre madre, o Deus do sobrenatural, o Deus do impossível, o mesmo Deus que se lembrou de Ana e abriu a madre dela, dando a ela o tão sonhado Samuel. É o mesmo Deus que hoje está ouvindo a tua oração, é o mesmo Deus que vai responder as tuas orações, é o mesmo Deus que hoje abre a tua madre, é o mesmo Deus que faz nascer o Samuel, é o mesmo Deus que vai fazer a estéreo gerar. Glória a Deus. Do mesmo jeito que Ana saiu vitoriosa, além de Samuel, ela teve outros filhos. Aleluia. Deus viu que ela foi fiel, cumpriu com seu voto. Encheu o a Senhor casa. concedeu mais filhos, se não me engano 5 ou 6 filhos a mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O nome do Senhor foi glorificado e Ana saiu vitoriosa. Ela não ficou derrotada diante de Penina. Você também não sairá derrotado diante desta Penina.
Mas o Senhor, Ele também